Olá, tudo bem? Átila Campos aqui do CC Mind. Vamos para mais um podcast. E hoje eu queria falar sobre como a gente adota o princípio das duas flechas para estresse e ansiedade no ambiente de trabalho. Mas antes de começar, dê aqui sua curtida, se inscreva no canal, deixe nos comentários algum assunto que seja do seu interesse, para que a gente possa discutir aqui em outros episódios. Como adotar o princípio das duas flechas para estresse e ansiedade no trabalho? Hoje eu gostaria de abordar um princípio bem importante dentro de um programa ou terapia com mindfulness. Podemos estudá-lo de diferentes pontos de vista, mas aqui eu quero usar o contexto do ambiente de trabalho. Diz respeito a um conceito essencial de estresse primário versus estresse secundário, ou ansiedade primária, ansiedade secundária, pensamento primário, pensamento secundário, dor primária, dor secundária. Esse primário está relacionado à dor em si, ao problema, a coisa que acontece, o fato. Os secundários são camadas que a gente coloca sobre esse fato, que indica o maior grau de sofrimento. Então eu tenho uma dor, eu tenho um problema, mas como eu interpreto, como eu vejo essa dor, esse problema, ele faz me causar mais ou menos sofrimento. A premissa fundamental é que um problema pequeno, ele pode se tornar um grande problema quando você pensa demais a respeito dele e não consegue agir adequadamente. Então deixa eu apresentar um cenário para você. Quando você se sente desmotivado em relação ao trabalho, pode ser difícil manter o foco e, consequentemente, a produtividade. Uma pesquisa importante publicada na Science em 2010, intitulada Uma Mente Divagante é uma Mente Infeliz, nos diz que passamos quase metade do tempo de trabalho pensando em algo fora do que estamos executando, da tarefa em si. Esse é um dado bem interessante. Se você estiver trabalhando em um relatório, por exemplo, durante uma hora, significa, por essa perspectiva desse artigo, que você está disperso ou esteve disperso em quase 30 minutos desse tempo. É muita coisa. Quanto mais preocupado e ansioso, ou seja, colocarmos um componente emocional ao seu trabalho, você estiver, mais sua mente vai sair da tarefa. Seu tempo de dispersão será maior e sua produtividade cairá abruptamente. Isso porque você entra no que se chama de piloto automático, ou seja, você faz as coisas sem consciência, porque está se preocupando com algo que não tem a ver com o trabalho que você está fazendo agora, que não é importante no momento. Desta forma, você acaba fazendo retrabalhos e tendo péssimos resultados. É aqui que quero que você preste bastante atenção. Se você souber o que realmente lhe aflige, com objetividade e clareza, você lida diretamente com a causa raiz do problema, ou estresse primário. Por outro lado, se você estiver preso em uma malha de preocupações, sua mente se distancia mais e mais do fator principal do estresse, aquele que você com o qual você pode fazer alguma coisa. Você fica preso no que chamamos de estresse secundário. O que quero dizer é o seguinte: quanto mais você estiver disperso em seus problemas, principalmente de cunho emocional, mais você se distancia do fator ou causa principal da sua insatisfação no momento. Lembre-se que a gente está falando sobre mindfulness. Mindfulness, o tempo dele é momento presente. O estresse primário, então, ele se relaciona com o fato em si, o ocorrido,
o problema aqui e agora, a dor que foi gerada por essa situação. Por exemplo, se você sentiu uma dor de cabeça, este é o estresse primário. O estresse secundário se relaciona com a sua interpretação sobre o fato, a dor amplificada. Aí a gente chama isso de sofrimento. Existe a dor e existe o sofrimento. Por exemplo, como você está numa crise de dor de cabeça, você começa a pensar negativamente sobre ela. Raiva de si mesmo, pensamentos de lamúria, de autocrítica, de vitimização, vão amplificar o grau da sua dor, aumentando o seu sofrimento. Como a gente colocasse diversas camadas em cima daquela camada principal, que é a dor. Nas tradições contemplativas, de onde o mindfulness secular se originou, este princípio pode ser explicado através da alegoria das duas flechas. Ela diz mais ou menos assim: um sábio disse que não devemos tentar amplificar nossa dor ou exagerar a situação. Ele usou a imagem de alguém que é atingido por uma flecha. Poucos minutos depois, uma segunda flecha vem e atinge exatamente o mesmo local. Depois que a segunda flecha vem, não só a dor é duplicada, mas pode ser triplicada, ou ele sentir 10 vezes mais dor, mais intensidade. Portanto, quando sentimos alguma dor, seja ela física ou mental, emocional, temos que reconhecê-la como é e não devemos exagerá-la. Se você a reconhecer como é e não exagerar, poderá fazer as pazes com ela e não sofrerá muito. Mas se você ficar com raiva, se revoltar contra isso, se você se preocupar demais, se você imaginar que nunca vai sair da situação, a dor será multiplicada por 100 vezes. Esta é a segunda flecha, ou estresse secundário. Não devemos permitir que venha. É muito importante isso. Não exagere, não dê voz à sua dor, não dê voz aos pensamentos de lamúria. Num curso ou terapia de mindfulness, uma das atividades que eu sugiro a você é reconhecer o estresse primário e o estresse secundário. Este é o primeiro passo. Mas por que é importante compreender e praticar o princípio das duas flechas nas situações estressantes do dia a dia no trabalho? Primeiro, porque você investiga com objetividade os fatores de estresse, ou seja, os estressores, os gatilhos que causam a sua ansiedade ou o seu problema. Geralmente, nossos problemas são multifatoriais e condicionados a outras situações. Segundo, porque você treina a concentração, o foco e não se dispersa em pensamentos e emoções não apropriados ao momento. 3, você fica mais apto a uma ação responsiva, construtiva, já que você sabe o que tem de fazer. Você sabe como resolver o problema. 4, porque você se expõe ao desconforto. Você não foge mais dos problemas, porque você usa também uma abordagem psicológica chamada de aproximação ou proatividade. Em resumo, você tende a resolver a questão com maior objetividade, lucidez e rapidez. Então, vamos voltar à sua dor de cabeça. Como é que a gente aplicaria isso? Você começa a prestar atenção com curiosidade, aceitação e gentileza às situações e interações pessoais que possam despertar uma crise de enxaqueca em você. Você age sobre esses fatores, ou talvez sua dor de cabeça passe mais rápido,
Ou talvez você passe a evitar com mais consciência estes fatores causais. Com relação à dispersão no trabalho, é preciso que você pare, desacelere e comece a perceber o que no ambiente de trabalho traz desconforto, desmotivação e dispersão a você. Então, nesse primeiro momento de reconhecimento, a gente trabalha com uma habilidade mental muito importante que é a autoconsciência. É o que a gente já começa a trabalhar dentro do curso ou terapia de mindfulness. Qual o estresse primário dentro dessa situação no trabalho? Qual a segunda flecha, o estresse secundário? Por exemplo, talvez você tenha se desentendido com um colega de trabalho. Esse é o fato. E você fique pensando recorrentemente que, por exemplo, ele deveria vir pedir desculpa, ou então que eu não errei, foi culpa dele. Suas crenças a respeito do evento, a sua interpretação, esse aumenta o problema. Isso é o estresse secundário. Esse estresse secundário é uma forma de dispersão emocional e afeta sua produtividade. Lembra? Quanto mais disperso estivermos, menor nossa produtividade. Como resolver isso? Eu resolvo ir até o colega e tentar um entendimento, uma situação que crie opções para o bem-estar no ambiente de trabalho, para mim e para ele e para o trabalho. Isso, no final das contas, vai melhorar seus sintomas de estresse e de ansiedade. O princípio das duas flechas é possível com o aumento dos níveis de atenção plena. Isso ajuda a pessoa a se conectar com seus valores e objetivos de vida e aumentar sua motivação no trabalho. Como isso pode acontecer? Então, mesmo você praticando, aumentando os níveis de atenção plena, naturalmente você consegue praticar o princípio das duas flechas. Por quê? Você vai aumentar o seu estado de presença. Você vai começar a fazer uma tarefa de cada vez, deixar a multitarefa de lado, que é um efeito colateral do piloto automático. Você vai começar a se distanciar, saber se distanciar, se desapegar dos pensamentos inúteis para resolver aquela situação. Você vai descobrir os fatores de estresse. Vai tomando consciência aos poucos do que seja importante para você. Eu sei que momento, que fator de estresse acontece no ambiente externo, no ambiente interno, que dispara esse meu comportamento mais reativo. Eu começo a ter consciência disso. E aí eu vejo claramente se vale a pena ou não eu investir na resolução desse fator de estresse. Então, vem praticar o princípio das duas flechas num curso, num programa de mindfulness ou terapia de mindfulness, aqui no CC Mind. Isto é um assunto tratado e exercitado já na primeira aula ou sessão. Então, este princípio do mindfulness faz sentido para você? Você acha que praticando com regularidade ele seria útil? Você costuma analisar as situações estressantes ou não, dentro da perspectiva do estresse primário ou secundário, ou seja, do princípio das duas flechas? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até o nosso próximo podcast.